E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou trazer aqui para vocês as 10 maiores mentiras que eu vejo historicamente. Já vou pedir antes de começar o vídeo, se você gostar do vídeo, se inscreva no meu canal que vai estar em algum lugar aqui embaixo, acredito que nesse canto aqui. Que deixe nos comentários se você discorda dos meus top 10, o que você acha que podia estar aí, ou se você acha que eu estou errado em algumas dessas mentiras. Então, vamos lá? O top 10 maiores mentiras da história. Bem, eu vou começar uma contagem regressiva. 10, 9, 8, beleza? 10. Uma das maiores mentiras da história é que a primeira pessoa a atacar os Estados Unidos foi Osama Bin Laden no 11 de setembro. Mentira, galera! Olha, o primeiro cidadão que atacou os Estados Unidos foi um mexicano, tá? Era um mexicano chamado Pancho Villa. Em 1900, ele cruzou, tá, o Rio Grande e ele atacou uma cidadezinha dos Estados Unidos conhecida como Columbus. Não sei se essa cidade ainda existe, provavelmente deve existir, tá? Ele atravessou o Rio Grande, entrou nos Estados Unidos e atacou a população, matando centenas de pessoas, mas o ataque durou pouquinho, tá? Foi menos de 10 horas até que mataram ele e acabou. Mas se você acreditava que a primeira pessoa que atacou os Estados Unidos foi o Osama Bin Laden, lamento te informar. 9. 9. Napoleão era baixinho. Na verdade, Napoleão tinha aproximadamente 1,68 m, o que não é tão baixo para a estatura da época e do local em que ele viveu, tá? Se a gente pegar e analisar, por exemplo, ele era 4 centímetros mais alto do que o Duque de Wellington, que era o seu arqui-inimigo inglês, tá? Então essa história que Napoleão era extremamente baixinho é balela, é lenda, tá? Se ele tinha realmente síndrome com sua estatura, pode ser, mas que ele era baixinho é lenda. Ele tinha 1,68 m, nem é tão baixo assim. 8, 8, 8, 8. Os vikings. O chapéu dos vikings com chifres é uma lenda. Não era. O povo não existia. Ele se armava militarmente como qualquer outro povo que você conheça, tá? A lenda surgiu se eu não me engano, foi em um poema ou uma história, tá? E lá os vikings usavam o chapéu com chifres pelo seguinte, para demonstrar o quão demoníaca e sangrenta era esse povo viking. O quanto, vamos falar assim, fora do normal para a época era o povo viking. E hoje, na verdade, a gente sabe que nem era tanto assim. Na verdade, foi por causa dos costumes deles que eram totalmente diferentes da maioria das nações da época, né? 7. 7. Quem será o sétimo, hein? Walt Disney. Sim, Walt Disney World, que você conhece hoje, uma das maiores produtoras de desenho pelo mundo, tá? Walt Disney foi o seu criador. E por incrível que pareça, por muito tempo ele levou o título de ter desenhado os seus principais desenhos, como por exemplo o Mickey. Mas hoje já foi afirmado que isso é balela, que é mentira. Na verdade, o Walt Disney nunca soube desenhar bem, tá? E nem produzir desenhos, ele sempre contratou as pessoas. Mas isso não tira a genialidade que ele tinha e o império que ele construiu, né, gente? Mas de fato ele não desenhava. 6. Qual será a maior mentira? A número 1, hein? Sexto lugar. A Revolução de Outubro, sim, aquela que Stalin coloca em prática suas ações para instalar o comunismo na Rússia. Na realidade, não aconteceu em outubro, ela acontece no dia 7 de novembro.
Pô, professor, como assim? Por que se chama Revolução de Outubro, então? Que papo é esse? É que assim, galera, na verdade, o nosso calendário e o calendário que a Rússia seguia eram diferentes. Então, o que acontece? Quando a Rússia, o Stalin toma lá, tem a Revolução de Outubro, para as pessoas que moravam na Rússia, realmente era dia 25 de outubro. Por quê? Porque eles usavam o calendário juliano, não o calendário gregoriano que a gente usa até os dias atuais, tá? Então, por isso, se a gente pegar e colocar no calendário gregoriano, que é o que a gente usa, essa revolução seria feita no dia 7 de novembro e não no dia 25 de outubro, como contam os livros de história. Ok, se a gente pegar e analisar, isso não é uma mentira histórica, porque são dois calendários diferentes. Mas se colocar em prática o mundo hoje, isso é uma mentira histórica sim, e uma das mais importantes mentiras contadas a vocês. Quinta mentira histórica mais contada por aí. Van Gogh, meu amigo, aqueles que arrancaram a orelha, cortou a orelha fora, ele não tinha suas orelhas. Na verdade, Van Gogh só perdeu um pedacinho da orelha esquerda, tá? Um pedacinho do lóbulo, eu acho que se diz, né? Só perdeu um pedacinho e a história que ele não tinha as duas orelhas é pura balela, pura mentira. Quarta. Qual será, hein? Volta a falar. Qual será a primeirinha da lista, hein? Curiosidade. A quarta, e não menos importante que a primeira, porque para mim é fenomenal isso, tá? A Marcha das Mulheres na Revolução Francesa. Sim, onde o preço do pão eleva, falta comida e eles vão marchando atrás do imperador para matar ele e todo mundo com sangue nos olhos fazendo a revolução, a marcha das mulheres. Na verdade, galera, a marcha teve um pouco mais, que diz os registros históricos, pouco mais de 6 mil pessoas, né? E por incrível que pareça, falam que foi uma marcha das mulheres com facas, é, espadas e o que foram roubando dos guardas pelo caminho para chegar e matar o imperador, mas não. A, a marcha das mulheres se deu por praticamente 6 mil homens. Porém, esses homens estavam vestidos de mulheres. Então, por isso, é conhecido como as marchas das mulheres, mas as mulheres que chegaram a praticar o ato da revolução lá foram basicamente umas 130, 140 mulheres e o restante eram homens trajando roupas femininas da época. Então, infelizmente, a marcha das mulheres não foi uma marcha realmente das mulheres, foi uma marcha masculina com roupas femininas, né? Terceiro, na verdade eu queria colocar esse em quarto, mas debatendo aqui, coloquei em terceiro, Joana d'Arc. Sim, a famosa guerreira francesa. Joana d'Arc, na verdade, não era francesa, tá? Ela nasceu em uma cidadezinha chamada Bar, e nessa cidade ela não era ainda acoplada junto à França. Ou seja, Joana d'Arc, na verdade, ela era de Bar, que era uma parte independente, não ainda pertencia à França. Porém, isso não tira os méritos dela, uma grande mulher, um dos símbolos femininos aí pelo mundo, mas infelizmente Joana d'Arc não era francesa, igual retratam os seus livros de história. 2. Esse daqui é uma das maiores mentiras, que lógico, tem sua justificativa, porém é uma mentira. Hitler, sim, Segunda Guerra Mundial, Hitler, quando implanta o regime nazista, contam as histórias que ele começa a perseguição aos judeus. Mas não, o povo judeu já era perseguido há muitas décadas, tá? Pelo ceticismo que estava se instalando. Então, os judeus já eram perseguidos. Hitler só continua um processo e piora ele, logicamente,
Mas não foi Hitler que começa a perseguição aos judeus. Isso é balela, história, uma das maiores mentiras contadas na história. E primeiro, até que enfim, a grande mentira histórica para nós brasileiros, tá bom? Essa, sem fato, para mim, como historiador e pegando o território brasileiro, é uma das maiores mentiras que contam para toda a população que conhece sobre a Guerra do Paraguai. O Paraguai, minha gente, ele não era uma potência mundial. O Paraguai era um país com cerca de 500 mil habitantes. Ele era um país muito mais pobre que o Brasil. A maioria da sua população era formada por indígenas. E olha, que interessante. Se a gente parar para analisar, o Paraguai não tinha saída para o mar. Então, como que ele teria grandes indústrias para criar um desenvolvimento, uma estabilidade econômica favorável dentro do seu país para crescer tanto assim? Ele mal se autossustentava. Então, essa história de que o Paraguai era uma grande potência mundial que supostamente metia medo na Inglaterra, porque o Paraguai podia crescer muito e fez aí a Inglaterra financia a Tríplice Aliança para atacar o Paraguai, é pura balela. Aconteceu sim a guerra, tá? Aconteceu um massacre terrível, tá? Que Dom Pedro I caçou o filho da mãe lá no Paraguai para matar, matou cerca de 70% da população, foi um massacre desgraçado. Mas quem começou essa guerra foram os paraguaios. Começaram invadindo Mato Grosso, depois Rio Grande do Sul, como vocês já conhecem a história. Então, a primeira e maior mentira, para mim, é que o Paraguai era uma grande potência mundial na época em que foi atacado pelo Brasil. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse top 10. Abração. Se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, se inscreva aqui ó, no canal, ele tá por aqui assim. E até a próxima. Tchau!